Bom, por que eu devo não guardar o sábado se Jesus, no livro de Mateus capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 8, ele justificou os discípulos por estarem colhendo espigas num dia de sábado, né? Sobre ainda a acusação dos fariseus, porque eles não poderiam estar fazendo aquilo. Mas no livro de Números, capítulo de número 15, nós vamos ver do versículo 32 ao 36. Nós vamos ver que um israelita estava colhendo lenha num dia de sábado. E ele estava colhendo lenha para poder fazer fogo. Fogo talvez para cozinhar, para fazer comida, né? E aí pegaram aquele israelita colhendo lenha no dia de sábado e levaram ele até Moisés. E aí falaram com Moisés, Moisés não tinha resposta. E Moisés falou: vou falar com o Senhor. E o Senhor falou com Moisés, falou: ó, a sentença para ele é morte. Então ele foi apedrejado até a morte no dia de sábado, porque ele pegou lenha. Mas nós vemos que a mesma história se repete no livro de Mateus capítulo 12. Há quem diga que não, Jesus não veio mudar a lei, Jesus não veio tirar o sábado, né? Mas a gente vê que houve mudança. Se não houvesse mudança, o próprio Deus, no livro de Mateus capítulo 12, ele não iria justificar os discípulos, porque a cena é a mesma. E se alguém tiver alguma explicação para isso, pode deixar aqui nos comentários. Porque Jesus estava andando com seus discípulos e passando pelas searas. E os discípulos colhiam as espigas e debulhavam ela com suas mãos e comiam. E os fariseus, como eles guardavam o sábado, e aí eles falaram: olha aí, ó, eles estão fazendo o que não é lícito fazer no dia de sábado. Aí Jesus responde para eles, né? Jesus ele responde assim aos fariseus. Jesus, porém, lhes disse: o que fez Davi quando teve fome e os que estavam com ele? Como entraram na casa de Deus e comeu os pães da proposição? Então, porque Jesus usou a mesma passagem de Davi, que ele comeu os pães, que era dos sacerdotes, que também não poderia comer, né? Ele usou essa passagem para poder justificar os seus discípulos. E ainda falou para os fariseus: se vocês soubessem o que significa misericórdia eu quero e não sacrifício, não condenaria inocentes. Então, note que houve diferença sim. Porque Jesus justificou eles, sendo que a cena era a mesma. O israelita no livro de Números estava colhendo lenha para fazer fogo, para esquentar sua comida. No livro de Mateus capítulo 12, os discípulos estavam colhendo as espigas, debulhando elas e comendo elas. Qual é a diferença dessa situação para outra? Agora a gente nota que mudou o tratamento, porque no Antigo Testamento aquele homem foi sentenciado à pena de morte. Já no Novo Testamento, se não houvesse mudança no sábado, por que Jesus justificou eles e ainda os defendeu usando a passagem de Davi? Então, se alguém tiver alguma resposta para isso, pode deixar nos comentários, porque eu não vejo hoje o porquê de eu guardar o sábado. Jesus ele diz: se vocês soubessem o que significa misericórdia eu quero e não sacrifício, não condenaria inocentes. E quanto estão debaixo de uma lei pesada? Às vezes uma pessoa arruma um emprego bom, só que é de segunda a sábado, e ele não pode ir porque a religião não permite. Aí a pessoa não vai, perde o emprego e a família começa a passar uma situação difícil. Então, meus irmãos, Jesus ele quer que nós usemos de sabedoria e entendimento da sua palavra. Eu não preciso hoje estar guardando o sábado. Se é lícito fazer o bem aos sábados, como dizem, também é lícito a pessoa trabalhar aos sábados para poder sustentar a sua família, para poder comprar o medicamento da sua família, para poder comprar roupa, para poder comprar comida, pagar suas contas em dia. Então, se muitos líderes usassem de misericórdia, não colocariam os seus membros numa situação tão ruim, né? Porque se você não pode trabalhar no sábado, então você vai precisar
ter recursos. E se você vai procurar hoje no mercado de trabalho, emprego, a maioria dos locais trabalha dia de sábado. Tem plantão, tem período que trabalha no dia de sábado. Então, você não faz errado por trabalhar no sábado, porque os discípulos estavam fazendo isso. Eles estavam colhendo para comer. Só que note que Jesus mudou isso. Lá no livro de Números, como nós lemos aqui no capítulo 15, versículo 32, o homem colhia a lenha para fazer comida, para poder cozinhar e comer. Só que a sentença foi para ele de morte, então ele não poderia fazer aquilo. Agora note que no Novo Testamento a situação é a mesma. E aí Jesus justifica eles. Pode ter certeza, meu querido, que se você arrumou um emprego e está trabalhando no sábado, Jesus ele te justifica diante de Deus, Jesus ele te justifica diante dos homens, diante dos fariseus. Porque Jesus ele vê os homens com um olhar de misericórdia. Então, você tem que reservar sim, pelo menos um dia na semana dedicar ele ao Senhor. Na sua igreja, seja no domingo, seja qual dia for, mas dedique esse dia. Mas que você pode trabalhar no sábado, você pode. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.